Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o advogado Ciel Tavares. Ciel Tavares é ex-presidente da OAB, de um exitoso mandato à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, e é presidente atualmente, é diretor atualmente do Instituto Mário Cardi Filho. Aliás, o Mário Cardi Filho foi um grande advogado trabalhista, seu sócio, né? Acho que foi um dos melhores, né? Foi um dos melhores advogados. Não, o Mário Cardi era um craque, faleceu prematuramente e foi prestado uma homenagem criando o Instituto Mário Cardi Filho. E o Ciel Tavares vem comandando esse instituto como um dos diretores do instituto e fez uma parceria que eu acho extraordinária com o MT Mama para defender pacientes portadores de câncer. Tem muito problema ainda nisso? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. O grande problema das pessoas portadoras de câncer é que muitas vezes o SUS, né, o doente ele precisa de ter acesso a medicamentos, muitas vezes fora do alcance, né, financeiro dele. Então, assim, o Estado, lógico, até por questões constitucionais, ele tem a obrigação, né, de dar assistência à saúde de todo cidadão brasileiro. E muitas vezes, até pelo alto custo desses medicamentos, o Estado, ele nega, né, os entes públicos, né, ele nega esse tipo de acesso. Então, a grande atividade, assim, o maior volume de atividade é justamente entrar com medidas judiciais para que essas pessoas possam ter acesso a esses direitos. Direitos que muitas vezes até as pessoas desconhecem, né? Como direito à aposentadoria, direito a comprar carro, né? Sem a incidência do ICMS. Enfim, são vários direitos que as pessoas desconhecem, e aí nós temos que, além de fazer essas medidas judiciais, ter esse convênio, né? Como o MT Mama, como o Hospital do Câncer, para levar para transmitir a essas pessoas os direitos que ela tem. Então tem sido um trabalho gratificante. O Mário, né, infelizmente nos deixou ele teve um câncer gravíssimo, né, do pulmão, né, infelizmente fumava muito, né, e o fim do paciente com câncer é muito triste, né, assim, assim como teve ontem o nosso grande amigo Zé Vitor Gargaglione. Assim, é muita dor, né? Assim, o paciente sente muita dor, né? Até o Zé Vitor, eu não consegui visitá-lo, porque a dor era intensa e ele estava sob os efeitos da morfina. Então, assim, o Zé Vitor, o Mário, teve uma condição de ter acesso, de ter condições financeiras para custear esse tratamento. Quantas pessoas morrem sem ter essa possibilidade? Então, assim, a finalidade do Instituto é oferecer um pouco de dignidade para essas pessoas. Eu acho que isso tem sido um trabalho gratificante, né? Além disso, né, o Instituto, né, por conta da vasta cultura jurídica que o Mário tinha, a gente vem fazendo palestras, né, em temas jurídicos, né, e tem sido bastante gratificante essa atividade. Tá, e vocês fazem reuniões com os pacientes lá do Hospital do Câncer, explicando como é que vocês levam essas explicações aos pacientes com câncer? Porque com câncer tem muita gente que inclusive não está no hospital, né? Mas a gente, né, assim, a gente vem fazendo um trabalho de divulgação, né? Essa oportunidade que você está me dando aqui é ímpar, porque mais pessoas, né, terão essa informação. Normalmente as pessoas vão até o escritório, né, com a documentação, tá, para que a gente possa entrar com a ação judicial, e esse tem sido a rotina, né, normal. Mas essa assistência aos pacientes com câncer é gratuita por parte do Instituto? Totalmente gratuita, né? Assim, a gente limita isso até por uma questão de ética na OAB. As pessoas que ganham até 6 salários mínimos podem ter acesso ao serviço, senão eu estaria, né, com a possibilidade de fazer captação de clientela. Você estaria infringindo, inclusive, o Estatuto da Ordem, Estatuto, né? da Ordem, né? E assim, eu procuro prezar muito, porque a entidade, para mim, é uma das entidades mais importantes da sociedade civil, e eu, como ex-presidente, não poderia deixar de respeitar esse mandamento. Então, vocês atendem os pacientes com até 6 salários mínimos de renda familiar? Logicamente que em algumas situações ela pode ser revista. Se ele ganha 6 salários mínimos e compromete 5, né, com
com esse tratamento e a gente possa oferecer algum outro tipo de atividade, vai ser relativizar esses 6 salários mínimos. Mas a ideia é estabelecer esse limite justamente para não haver essa discussão sobre a questão da captação de clientela. Tá, e como que tem acontecido? Os pacientes procuram o Instituto ou o Instituto procura os pacientes? Como é que tem? Na maioria das vezes o paciente procura até por conta do envio desses pacientes até pelo Instituto Mama e o Hospital do Câncer, né? Então eles vão até o escritório. Nós já obtivemos êxito em 3 liminares, obrigando, né, o Estado a fornecer medicamento. Para nós é um grande começo. Mas o Estado se recusa a fornecer o equipamento ou fornece e depois falta no meio do caminho? É muita gente, né? Eu acredito que até pelo alto custo, né, assim, acaba, pela burocracia interna, acaba retardando esse fornecimento da medicação. E muitas vezes, quando o Estado, né, segue essa burocracia e demora muito, quando vem o medicamento, muitas vezes o paciente já morreu e não tem condições de usar o medicamento. Isso é uma situação degradante. Tá, agora vamos... Tem mais algum assunto a falar sobre o Instituto Mário Cardi ou podemos virar mais? Eu gostaria de conclamar a todos que estão enfrentando esse tipo de problema, assim como aqueles que conhecem alguma pessoa, que nós estamos, né, eu tenho receio de fornecer o endereço, justamente mas como é um serviço, não, eu ia te perguntar onde que funciona o Instituto e como é que faz para entrar em contato com ele, porque tem muito paciente com caso que está ouvindo a rádio. O endereço é Rua Joaquim Murtinho 683, é no meu escritório, né? E o telefone fixo lá é 3321-2074. Então nós teremos enorme prazer não só de receber para ações judiciais, como também para orientação de qualquer entidade que nos procure. Tá bom. Doutor Ciel Tavares, como é que o senhor como ex-presidente da Ordem, eu estou virando a página? Sim. Como é que o senhor tem visto aí a gestão da Ordem dos Advogados do Brasil? Leonardo foi reeleito e ineditamente sem disputa, né? Não teve disputa na Ordem. Não teve disputa, inclusive esse é um feito, né? Assim, não acontece à toa, né? O Leonardo fez um bom mandato, logicamente que sempre a gente vai ter um senão, né? Assim, ainda mais como ex-presidente, a gente tem a vaidade de achar que sempre poderia se fazer melhor, mas eu acho que ele foi no bom caminho, né? Assim, o fato de ter uma só candidatura é bom e é ruim, né? É bom porque reconhece o trabalho dele, e é ruim porque revela que os advogados não estão interessados na Ordem, né? Assim, o custo de uma campanha eleitoral na Ordem ficou muito caro. Mas eu acho que, na verdade, revela o reconhecimento ao trabalho, porque na outra candidatura teve 5 candidatos. Eu prefiro de 5, né? Porque eu acho que amplia o debate, né? Eu não tenho nenhuma restrição com o número de candidatura, mas o Léo, repita, gostaria de repetir, né? Ele fez um bom trabalho e tanto é que eu fui em várias reuniões, pedi voto para ele e reconheço que ele fez um ótimo trabalho. Tá, teve um episódio que eu acho que ele se posicionou bem como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, esse é o papel da Ordem, que é o episódio da Grampolândia, mas ainda não esclarecido. Você não acha minúsculo esse papel? Porque assim, as pessoas falam, olha, a justiça mudou, o Moro colocou, eu costumo dizer aqui o seguinte, olha, não é o poder judiciário que mudou como um todo. Tivemos um bom juiz em Curitiba e um bom TRF4 em Porto Alegre. Né? Mas o poder judiciário continua lento, continua sem observar a razoável duração do processo, porque é um absurdo que o Superior Tribunal de Justiça não tenha decidido nada sobre um episódio que estava quase esclarecido em Mato Grosso. Eles têm todas as informações para decidir e não decidem nada numa proteção do Ministério Público e do Poder Judiciário. Na minha opinião, a importância do governador Pedro Táxi. O Leonardo se posicionou muito bem nesse episódio, né? Ele fez o que a Ordem tinha que fazer, né? Cobrou das autoridades e tal, mas tem razão, né? Você lembra muito bem do episódio do Leopoldino. Quem que matou o Leopoldino? Né? Eu era presidente da época. Até hoje, eu não acho que esse crime está suficientemente esclarecido. Então, por culpa de quem? Por culpa de judiciário, né, dos órgãos
né, estatais que não apuraram esse crime de forma adequada. Aí se diminui a importância desse crime à medida em que se constatou que o Leopoldino também se desviava, né, do seu comportamento. Então, assim... O que não tem nada a ver, né? Nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o que é fato, e esse foi um episódio da maior vergonha no nosso estado, essa Grampolândia. Até, por curiosidade, quando eu fui presidente, logo no início do mandato do Fayad, eu como conselheiro federal, eu alertei sobre isso. Quando começou a aparecer esses aparelhos de guardião, né? Todo mundo tinha guardião, menos, assim, em tese, só a polícia, né? Os órgãos investigadores que tinham que ter o guardião. Aí ele foi constatar que tinha um monte de aparelho aí espalhado. Então, assim, isso é uma vergonha. Eu falava assim, Mato Grosso vai virar uma Grampolândia. E isso aconteceu, infelizmente, no último governo. Pois é. E aí, saindo da Grampolândia para a sua performance como secretário-geral do PSDB. Você era secretário do partido e acabou agora desfiliando-se do partido, né? Nós tivemos a oportunidade aqui de anunciar a sua desfiliação do PSDB. O que foi? Foi decepção com o partido ou com o governo Pedro Taques? Ou com os dois? Com os dois, né? Assim, eu tive a honra de ser convidado para ingressar no PSDB através do governador Dani de Oliveira e do senador Antero Braz de Barros, né? Quando eu saía da presidência da ordem. E o partido, ele passou vários momentos, né? Alguns ruins, né? Foi quando o maior desastre do PSDB foi a morte do Dante, que foi a maior liderança do nosso estado, o maior estadista. Foi o maior líder da nossa geração, né? Aí o partido esvaziou, que eu acho que essa época do esvaziamento foi melhor. Aí veio o Pedro Taques sem nenhuma cultura partidária, né? Não tenho nada contra. Aliás, ele como procurador da República, eu como presidente da ordem, a gente trabalhou muito em conjunto, né? Mas ele não tem nenhuma, né, uma cultura partidária. Ele trouxe lá um monte de prefeito, pessoas que não têm nada a ver com o partido, e isso, né, desmontou o partido. A estrutura partidária do PSDB foi desmontada, né? Pessoas sem nenhum compromisso com o partido, sem saber o que o partido fazia, e o resultado foi esse. O Pedro Taques, né, por conta dessa falta de cultura partidária, ele isolou, né, o partido. Assim, ele ia nos municípios, chamava todo mundo, menos o pessoal do diretório municipal. Isso não se forma a partido dessa forma. Logicamente que tem que ser uma coisa plural, né, mas também não pode chamar só os adversários e deixar os nossos companheiros. Pois é, mas o partido também falhou, né? Falhou, com certeza. Porque o partido, com certeza, podia convocar os secretários dele, convocar o próprio governador para dar explicações ao partido. O que está acontecendo aí no estado? Porque ele pegou um estado com 800 milhões de déficit e agora nós estamos sabendo que ele vai entregar com 4 bi e pouco de déficit, quer dizer, quintuplicou o déficit do estado. Quer dizer, é muita falta de gestão um negócio desse para um partido que se orgulhava de ser gestor, que é o partido da Lei de Responsabilidade Fiscal, o PSDB. Era a marca do partido. Agora, o única atenuante que o Pedro tem é que ele encontrou o estado arrebentado. Mas arrebentado com 800 milhões. 800 milhões, mas... quintuplicou. Mas tá, tudo bem, eu não discuto isso. Eu concordo que o estado do Mato Grosso é um estado muito complexo, né? Quem pegou arrebentado foi Dante. Pegou pior que isso. Sim. Pegou pior do que o Pedro Taques está entregando. E o Dante de Oliveira arrumou o estado. A custa de muito sacrifício, mas arrumou o estado. Ele não tomou nenhuma medida para arrumar, ao contrário, ele estabeleceu a política da gastança, assim, vupo, sem contar as questões éticas. Eu não estou falando aqui de Grampolândia, não estou falando aqui de corrupção na SEDUC, não estou falando aqui de corrupção no Detran, não estou falando aqui de corrupção no Mitsur, não estou falando aqui da corrupção que envolve o primo irmão, não estou abordando a delação do Alan Maluf, do Permínio, do Guizardi Júnior, não estou mencionando essas questões de corrupção. A questão administrativa foi grave. Quer dizer, a gestão administrativa só bastava para estabelecer o fracasso do governo.
Eu acho que o grande erro do Perutax foi ter saído do Senado, onde ele tem uma atuação destacada, né? Mas quem é parlamentar, quem é do Legislativo, não é gestor, né? Não administra nada, né? Então, assim, faltou experiência administrativa, né? Quer dizer, não sou eu que vou falar, porque eu nunca ocupei um cargo dessa envergadura. Mas quem se dispõe a ser governador de um estado complexo como esse tem que se preparar para isso. Então, faltou essa noção de gestão do estado como um todo. E se cercar de bons secretários. Registra-se que tem bons secretários, né? Só para citar um, e não vou falar que os outros não são. O Marcelo fez um baita de um trabalho. É verdade, é verdade. Então, assim, não pode generalizar, né? Não é que todo secretário... Não. O secretariado dele do final tem secretários bons. Por exemplo, começou complicado, né? Começou complicado. Por exemplo, se ele põe Luiz Soares desde o início, a saúde estava melhor. Guilherme Miller é bom secretário, entrou no finalzinho. Top, né? Eu defendo o Rogério Galo. O Galo é secretário bom. Gabriela, que eu acho que... A Gabriela procuradora também é boa procuradora. Enfim, tem bons secretários o Estado. Isso. Né? Mas, assim, não havia uma gerência, né? Quer dizer, esse crime da Grampolândia fez ruir o governo. Porque o que é? Como que é o Palácio? Quem conhece o Palácio, eu fui secretário da Casa Civil, eu sei como é que funciona o Palácio. Gabinete do governador, ao lado do gabinete do governador, a Casa Civil. A Casa Civil envolvida. O protocolo do governo envolvido. A Casa Militar envolvida. Realmente... o secretário de Justiça e Direitos Humanos envolvido. Quer dizer, não dá para aguentar um barulho desse. Quer dizer, o Estado bisbilhoteiro. Agora, voltando ao partido, assim, eu acho que eu esgotei a minha passagem pelo partido. A partir do momento, na última eleição, né, que os segmentos do partido, a juventude, pedem estrutura, né, para poder ir trabalhar em favor de um candidato, acho que nós chegamos ao fim dos tempos, né? À medida em que o Bolsonaro, né, teve uma campanha diferente, porque todo mundo foi voluntário dele, a campanha fica muito cara por conta dessa, né, de ter que remunerar todos... Tem que comprar o voto, né? O que eles estão pedindo é isso, né? Olha, eu trabalho, mas eu quero tanto por mês. É ridículo. Quer dizer, as pessoas passaram de militantes para afiliados. Elas se desclassificaram. O partido tem que ter militante. O partido tem que ter militante, errou na Nacional, deveria ter, assim, aberto um procedimento contra o Aécio quando foi, né? Não, a não expulsão do Aécio foi fatal para o PSDB. Né? Quer dizer, então, assim, o que eu vou acrescentar? Eu, como ex-tucano, estive no Senado, sentei ao lado do senador Tasso Gereissati. Falei, Tasso... que é uma figura espetacular, nível, né? Falei, Tasso, pelo amor de Deus, eu já saí do PSDB, mas eu gosto do PSDB. Por que vocês não expulsam Aécio Neves, cara? Vai todo mundo pra lama. E foi o que aconteceu, né? O Tasso teve uma postura bacana, decente, correta, ética, séria, como ele é, né? Mas o PSDB nem aí, quer dizer, com medo de tomar decisões contra as pessoas do partido. Quer dizer, não dá, ou o cara explica, você não pode ter ladrão de estimação. Ladrão de estimação, não dá para ter ladrão de estimação. E esse erro do Aécio foi fatal para o partido. Com certeza, e refletiu isso na candidatura do Alckmin, né, que é uma judiação ele ter uma votação tão inexpressiva como teve, né, porque o senhor conhece, né, o Alckmin, a gente sabe que é um bom quadro e que jamais poderia ter que se submeter a essa votação que teve. O Alckmin tem que voltar para a medicina e dar aula para sobreviver. Depois de ter sido 4 vezes governador de São Paulo. Tem uma coisa errada, né? Ou seja, não é ladrão, né? Mas tem uma coisa errada, né? São Paulo é uma máquina, assim, você vê o quanto que evoluiu, eu sou paulista, tô aqui 32 anos. Ele foi bom governador de São Paulo. Então não dá para explicar isso. E o PSDB agora endireitou de vez, né? Porque João Dória... Eu acho que, né, todo desastre é importante, né? Quer dizer, se ele acabar o PSDB, se fundir e tal, vai, né? Mas não tem mais. Eu acho que é muito importante o João Dória tomar conta do PSDB, porque pode nascer um partido novo de centro-esquerda. O Fernando Henrique tem defendido aí um partido radicalmente de centro. O Fernando Henrique também, por mais que eu admire também, acho que tá passando um pouco do tempo. Mas é muito lúcido, hein? Durante a campanha eleitoral ele falou a coisa certa, é que não dava mais tempo, o povo já tinha aderido pro Bolsonaro.
né? Mas, assim, um dos erros dos tucanos é da vaidade de não permitir apoiar o Ciro. Rompia com o PT e podia fazer um debate diferente na campanha eleitoral. Mas eu sinceramente não. Porque a candidatura do Alckmin também de obstaculizar, criar obstáculos para a realização de prévia no partido é uma coisa de louco. Se ele tivesse feito a prévia com Arthur Vigílio e com o negócio, ia enriquecer o partido. Eles iam debater, muito provavelmente o Alckmin ganharia as prévias, mas o partido ia debater, ia ouvir os dois, ia reunir, ia ser uma coisa diferente no Brasil. Ele ficou com lenga-lenga, até impedir, porque tinha que sair da prefeitura para disputar a prévia, para inviabilizar a prévia. Convenhamos, o Arthur Vigílio, para fazer o que o Alckmin fez, ele cumpriria um papel muito mais relevante do que cumpriu o Alckmin, né? Ah, não, o Arthur Vigílio seria muito melhor no debate. Com certeza. O debate do Arthur Vigílio seria muito mais. Nossa, é inflamado. Que o Alckmin, na verdade, virou uma linha auxiliar do PT, né? Não. O grande erro do Alckmin na campanha foi achar que ele tinha que partir para cima do Bolsonaro. Ele tinha que partir para cima do PT. Lógico, com certeza. Ele tinha que partir para cima do adversário histórico do PSDB, que era o PT, mas verdade. Os marqueteiros dele decidiram que tinha que partir para cima do Bolsonaro e foi um erro só e virou uma campanha ridícula. Ele com todo aquele tempo de televisão, mas não sabia o que fazer com o tempo. Exatamente. Né? Você convocou o Avalone para dar explicações no PSDB quando você estava no PSDB. Por que você não convocou o Pedro Táxi para dar explicações sobre a Grampolândia e sobre essas outras coisas? Eu não abri procedimento nenhum. Primeiro porque a competência de cobrar a postura, né, do governador é da direção nacional, né, não sou eu. Né, eu como secretário-geral, e eu não pedi isso. Eu falei para o Avalone, olha, foi pego alguém com 90 mil reais, supostamente destinado à compra de votos. Eu falei assim, Avalone, explique, me dá a sua versão sobre esses fatos. Eu falei assim, Avalone, se defenda dessa acusação. Isso foi tido como uma acusação, né, de que eu estava querendo, que eu atrapalhei inclusive a candidatura. Então assim, o PSDB, né, os caciques do PSDB têm que perder essa pose de achar que eles estão acima do bem e do mal. Primeiro, eu não fiz procedimento ético contra ninguém. Eu falei, repito, Avalone, se explique o que aconteceu. Se ele não deve nada, era só falar, não aconteceu, isso foi uma armação, isso daí não corresponde à realidade, pronto, eu dei a oportunidade, coisa que a imprensa normalmente não dá, né? Principalmente a imprensa que está a serviço de algum candidato, né? Quer dizer, ele vai lá, condena, né? E aquela versão é definitiva, porque a gente estava às vésperas da eleição. Avalone, explique, só isso que eu pedi. E ele não quis explicar, e zangou com você, né? Não, zangou, né? Cuiabano zangou. Até hoje, nem me cumprimenta. Pois mas não cabia ao partido pedir, não é convocar, mas pelo menos pedir, governador, por favor, vem aqui, explique esse negócio da Grampolândia aqui para nós. Eu acho que, confesso que ele poderia ser mais incisivo, o partido poderia ser mais incisivo, né? Mas a gente sabe, você sabe como é que funciona o dia a dia do partido, pois né? Mas eu fui presidente do partido numa época em que a gente convocava secretários para dar explicações ao partido. Do partido. Uma época... Do partido, né? Não eram secretários de outros partidos que atuavam no governo Dante. Mas secretários do partido, a gente convocava para dar explicações ao partido. Porque conhecendo a realidade da secretaria, você tem condições de defender o governo. Sim. Não é para prejudicar, não. É para ajudar. Essa era a grande crítica que se fazia contra o Pedro Táxi, que ele se isolava, ele não dava, assim... tanto eu concordo, tanto eu reconheço essa omissão do partido e dentro da estrutura partidária do partido, aí que eu cheguei à conclusão que o meu papel, a minha passagem pelo PSDB não tinha motivo mais de ser, então eu preferi sair. O PSDB acabou perdendo um grande quadro que fez um grande mandato como deputado federal, o Nilson Leitão, que foi candidato ao Senado e acabou também perdendo a eleição. E a não eleição do Nilson Leitão é mais grave para o PSDB do que a não eleição do Pedro Táxi. Com certeza. Eu acho que desarticula completamente
a estruturação do PSDB no Estado. Aliás, parte da derrota pode ser atribuída, né, assim, a discussão inicial, se podia ser candidato, se não podia ser candidato, se atrapalharia o governador ou não. E foi uma pena, porque o trânsito que o Nilson Leitão tem em Brasília é uma coisa impressionante. Até vou fazer um comentário, né? Quando você foi senador e você foi candidato à reeleição, e com a CPI do Banestado, você era o senador mais importante da República. Você era reconhecido em Brasília, né, como senador mais importante. O Nilson, da mesma forma, lá em Brasília ele tem um trânsito fora de série. E acabou largando aqui a base e isso atrapalhou a candidatura dele. Mas é uma pena, nós perdemos um grande quadro. Se ele tivesse continuado como deputado federal, inclusive, ele teria uma participação mais importante ainda, porque isso influi na questão do fundo partidário, na questão da representatividade do PSDB no Congresso. Então, assim, a não eleição do Nilson foi um desastre total. Pois é, vocês não chegaram a pedir para ele ser candidato a federal de novo? No partido a gente sempre acha que pode mais, né? A gente não teve essa visão, né? Não... Eu pedi, sabia? Porque eu sou amigo do Nilson. Sim. Eu falei, Nilson, você já viu o quadro como que tá aí, Nilson? Reflita, cara. E eu ainda fiz um raciocínio com ele. Falei, olha, pelo que eu conheço de pesquisas aí, não é minha opinião pessoal, a opinião da pesquisa, é da opinião pública, o Pedro Taques vai puxar para baixo. Portanto, sai para federal, mestre. E ele acabou insistindo na candidatura ao Senado. Eu disse isso para ele, ele tinha muita convicção, não recuo mais, eu vou nessa e tal. Ele tinha toda a legitimidade para ser candidato. Mas é que você tinha um candidato a governador muito, muito ruim, foi terceiro colocado. Teve 18% das intenções de voto. É a primeira vez que eu vejo um governador não fazer no mínimo 25%. Governador ruim faz 25%. Agora a gente descobriu que um governador péssimo faz no máximo 18%. Né? Mas tá bom. O Ciel Tavares, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela ação do Instituto Mário Cade e que os pacientes do câncer possam procurá-lo. Gostaria que você repetisse o endereço do escritório e o telefone para que as pessoas pudessem realmente, aqueles que estão com direitos não muito esclarecidos, que procurassem o escritório para receber gratuitamente essa orientação. Rua Joaquim Murtinho, 683, telefone fixo 3321-2074. E eu gostaria de terminar minha manifestação, minha fala aqui, dando um conselho, né, para o atual presidente da OAB. A OAB sempre foi respeitada porque ela sempre respeitou o diálogo, né? Então não é justo que o presidente da OAB interfira na associação de bairros, da associação dos advogados trabalhistas, dos advogados criminalistas, porque cada um tem que existir pelas próprias pernas. E essas entidades representativas e fortes fazem com que a OAB seja respeitada cada vez mais. Então eu deixo esse recado para ele. Quer dizer que você está achando que ele está interferindo na associação de bairro? Não, ele quer participar de todas as eleições, né? Isso foi apenas um exemplo. Entre elas, a que está se aproximando é a Associação dos Advogados Trabalhistas, que tem como candidato o Hélio, né? E a Carla, que é uma advogada trabalhista, sempre advogou, né, na defesa dos empregadores. E montaram uma chapa, né? Formada basicamente por conselheiros que foram eleitos para próxima gestão, em detrimento da candidatura da Carla. O que eu defendo é que as entidades, né, a Associação dos Advogados Trabalhistas, a OAB, elas têm que ter autonomia, têm que ter independência, até para quando houver a omissão da ordem de determinado assunto. E eu vejo hoje a principal bandeira da Associação dos Advogados Trabalhistas é discutir a reforma trabalhista. Se houver a omissão da ordem, a Tramate trabalhar em conjunto para suprir essa omissão. Agora, ter uma entidade fraca, cooptada, isso daí não vai fazer bem a ninguém. Quem que pode votar na Associação dos Advogados Trabalhistas? Os associados? Os associados não são muitos. Na associação ou na OAB? Não, advogados trabalhistas. São 150 advogados. É um
colegiado 150 pequeno, associados, né? Trabalhistas. Associados trabalhistas, né? Então que fique é uma eleição, assim, aparentemente de menor importância, mas a Tramate, ela é muito importante. Essa eleição de colégio eleitoral é difícil, né? 150 votos só. Então deixa lá existir pelas próprias pernas, né? Não interfira nesse tipo, porque ele vai acabar causando uma dissidência, né? Numa coisa que é totalmente desnecessária. Ele é muito maior do que a Associação dos Advogados Trabalhistas, dos Advogados Criminalistas, e assim ele tem que se posicionar. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.